do Novo Testamento, numa ênfase, numa dedicação do autor em exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Isso para nós é muito importante, irmãos. Nós deveríamos de verdade dar muita atenção a isso, porque ele é o autor da nossa fé, ele é o consumador da nossa fé, e ele é o sumo sacerdote que está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, prestar atenção nessas coisas faz muito bem à nossa alma. O autor já mostrou que ele é maior do que os anjos, maior do que Moisés, do que Josué. Mostrou que ele é um sumo sacerdote, hoje vai explicar isso de uma forma mais clara para nós. Então isso é muito importante, irmãos, porque isso dá segurança para a nossa vida, saber que nós temos esse sumo sacerdote que está à direita de Deus e que está intercedendo pelas nossas vidas e garantindo a nossa salvação. Então ele aborda diretamente essa questão, ao contrário de todo o Novo Testamento. É só aqui nessa carta aos Hebreus que você vê isso, essa função sacerdotal do Senhor. Então, nesses versículos que nós lemos, fica claro então que um sumo sacerdote é exigido dele algumas qualificações. Então ele não foi do nada, ele tem e é necessário que tenha qualificações. É um requisito, ninguém se oferece para essa função, ninguém faz isso, ou não deveria fazer, segundo a Bíblia, não. É claro que tem aberrações, é claro que existem na história de Israel pessoas que tentaram fazer isso sem o chamado, foram punidos, mas o autor não está interessado nisso, ele quer mostrar que Jesus de fato é o sumo sacerdote e mostra que ele de fato tem cumprido tudo isso. Ele tem a qualificação, ele tem um chamado e ele adentrou ao céu, diferente, por exemplo, de Arão. Ele vai falar aqui de Arão. Semana passada nós destacamos isso. Arão foi o primeiro sumo sacerdote nomeado por Deus. Ele e a sua descendência, só a família dele, a tribo dele, é que foi tomada com essa função. Ele foi o primeiro que adentrou o véu, oferecendo sacrifício, primeiro por ele e depois pelos crentes do Antigo Testamento. Assim nós mostramos semana passada. E o sumo sacerdote, então, ele tinha que vir dos homens. Por quê? Porque, como falamos também semana passada, ele tinha que ser capaz de interceder pelos homens, condoer-se dos pecados dos homens. Ele tinha que sentir, quando alguém chegasse para ele, oferecendo um sacrifício, ele não podia ser duro demais, porque ele tinha, como homem, ele experimentava então também essas fraquezas. Mas agora fica então a explicação que apesar de tudo isso, Jesus cumpre tudo isso, mas ele é superior então a Arão. É o que a gente pretende mostrar hoje, com o objetivo, irmão, de você ficar seguro, feliz, porque você tem alguém que está intercedendo por você. No céu tem alguém que está à destra de Deus, intercedendo por você. Então isso garante para nós a nossa salvação. Então começa o texto dizendo: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então, 3 aspectos de cara são aqui destacados. Primeiro, é que ele é selecionado. Então, ele é tomado dentre os homens, ele foi selecionado. Não é um auto-oferecimento. Ninguém chegava lá e dizia: eu quero ser sumo sacerdote. Inviável, impossível isso acontecer. Ele tinha que ter sido escolhido e tinha que ser humano. Destacando novamente. Por quê? Por qual razão? Porque ele tinha que experimentar também, como experimentavam os sumos sacerdotes, a fraqueza do pecado,
as tentações. Então, ele não podia ser duro com as pessoas. Irmãos, eu faço aqui uma ressalva, porque muitas vezes a igreja do Senhor é muito dura com as pessoas que pecam. Eu lamento muito isso, quando alguém comete um pecado, e nós parece que rejeitamos a pessoa para sempre. Parece que nós eliminamos a pessoa. Essa não era a função sacerdotal, não era o que Deus esperava dessa pessoa. Ele esperava que esse sumo sacerdote se condoesse, ele sentisse aquilo que aquela pessoa estava sentindo. Naquele momento, um arrependimento, ao trazer algum animal para ser então oferecido como sacrifício. Em segundo lugar, ele é designado, irmãos. Olha a importância disso, irmãos, para nós. Nós vivemos num país onde as pessoas recorrem a santos e santas, não é isso? Como intercessores, não é isso que acontece? Aonde é que na Bíblia está isso? Em lugar nenhum da Bíblia está isso. Quem que fez dessas pessoas, no caso, como se fosse um sacerdote a interceder pelas pessoas? Não foi ele, não foi o santo ou a santa, foram os homens que fizeram isso. Então isso mostra a aberração de algumas doutrinas aí, de algumas igrejas, desnecessário nomeá-la, mas isso mostra a aberração que é isso, porque ninguém se faz sumo sacerdote e não tem homem nenhum que possa fazer isso. Somente Deus. Ele estipulou que a tribo de Arão, os descendentes de Arão, é que seriam sumo sacerdote. Ninguém mais. Então isso é importante, primeiro, para nos dar segurança em Cristo. Em segundo lugar, para nós não enfraquecermos a nossa fé. Em terceiro lugar, para nós sabermos orientar as pessoas, porque todos nós temos relacionamentos nesse sentido, de pessoas que recorrem a santos e santas, e para nós mostrarmos e argumentarmos pela Bíblia que ninguém se faz um sacerdote, alguém que esteja intercedendo por nós, ninguém faz isso, pelo menos é o que a Bíblia diz. Em terceiro lugar, esse era o ministério, por assim dizer, do sumo sacerdote. Ele tinha que conduzir a pessoa ao arrependimento. Então, quando alguém chegava para oferecer algum sacrifício, ele tinha que ser sensível àquela dor da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, não só oferecer o sacrifício, mas conduzir de novo aquela pessoa para os caminhos do Senhor. Então, não é, meu irmão, o caso de nós, quando pecamos, simplesmente confessarmos. A Bíblia diz que nós precisamos confessar e abandonar. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós não podemos cometer pecados propositais, afrontando então a Deus. Jesus é esse sumo sacerdote. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Ele é o único sumo sacerdote, o único que pode fazer isso por nós. No verso 2, continuando, ele diz assim: ele é capaz de condoer-se. Agora preste atenção, se você está com a sua Bíblia aberta. Ele é capaz de condoer-se de quem? Dos ignorantes. Percebeu? Ele não intercede pelos arrogantes. Ele intercede pelos ignorantes. Isso não tem a ver com intelecto. Tem a ver com ignorar, não conhecer. Aquele que peca sem querer, como a maioria de nós. Mas aquelas pessoas, irmãos, que arrogantemente dizem: eu já sou salvo, mas você está fazendo isso, mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Se fosse naquela época, irmão, o sacerdote não ia interceder por você, porque isso é arrogância, irmão. Se você conhece a Bíblia, se você conhece a palavra de Deus, você não tem liberdade de pecar.
Você sabe que Jesus Cristo pagou com a vida. A vida de um Deus foi dada para que você fosse salvo. E ainda você continua arrogante? Você é capaz de ler a Bíblia, ler, entender a Bíblia e dizer, mas isso não é mais para os nossos dias. É isso que Deus espera de nós, queridos. Nós não podemos ser arrogantes. Temos liberdade dentro da nossa ignorância, mas da feita que você é esclarecido, da feita que você é confrontado, da feita que alguém lhe ensina, daí em diante, querido, você não tem mais liberdade de cometer esses pecados. É o que o texto deixa muito claro. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, queridos, acho que a gente precisa muito prestar atenção nisso, para nós não sermos enganados pela dureza do nosso coração, pela sutileza do diabo. Precisamos aceitar as exortações, irmãos. Precisamos nos arrepender, precisamos compreender que o perdão, ele exige antes um arrependimento sincero e uma mudança de atitude. Então, pecados cometidos intencionalmente, que você sabe que é pecado, e você arrogantemente desafia Deus, querido, pode ser que você esteja sendo, então, tratado, sem o saber, de uma forma que não vai lhe agradar quando você tomar conhecimento. Sabe qual é, irmãos? A pior atitude de Deus para conosco é quando Ele nos entrega ao nosso próprio pecado. Se você estivesse aqui hoje de manhã, você ia ver quando o povo arrogantemente chega para Samuel e diz assim, escolhe para nós um rei, nós queremos um rei. Qual foi a justificativa? Porque queremos ser igual todas as nações. Que todas as nações são essas? Nações ímpias. Você imagina isso? O povo dizendo, nós não queremos o governo do Senhor sobre nós, nós queremos é um rei, porque nós queremos ser como todos os ímpios que estão ao nosso derredor. Você lembra qual foi a atitude de Deus, como ele falou para Samuel? Samuel, faz tudo o que eles estão pedindo. Querido, isso é o pior castigo que Deus nos dá, é nos entregar a nossa própria sorte, porque o nosso coração é enganoso, porque nós imaginamos que nós estamos fazendo a coisa correta, e nós talvez já tenhamos sido entregues por Deus à nossa própria sorte. Então isso pode terminar muito mal. Por isso que esse sumo sacerdote, ele tinha que exercer isso. Quando alguém chegava perto dele para oferecer um sacrifício, além de condoer-se, além de receber e de sinceramente interceder por ele, ele deveria orientar essa pessoa a voltar então aos caminhos do Senhor. Esse é o nosso papel, irmãos. Às vezes as pessoas falam que eu sou duro. Eu não acho eu duro, sabe? Eu acho que eu falo aqui como é a palavra de Deus. Mas quem tem experiência comigo de me procurar em gabinete, acho que nunca viu dureza na minha vida. Esse era o papel do sumo sacerdote. É condoer-se das pessoas, é ser sensível aos pecados das pessoas. Mas ele não podia deixar a pessoa nesse estado. Se fosse necessário exercer alguma disciplina, isso era necessário que acontecesse. E assim, então, são os crentes no mundo hoje. Nós erramos por ignorância, ok, mas permanecer no erro? Não, isso é afronta, isso é um desafio à santidade de Deus. Aí o verso 13, ele diz assim, e por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Então, é uma nota explicativa.
Mas aqui vale um destaque, irmãos. Quando ele está fazendo uma exposição e nós estamos seguindo criteriosamente aquilo que Deus deu a esse autor a escrever. Quando chega lá no capítulo 7, ele vai mostrar uma diferença entre Arão. Primeiro, ele está falando de Arão. Depois, ele vai mostrar que Jesus é superior a Arão. Porque Arão foi o primeiro que entrou no Santo dos Santos, mas Jesus adentrou o céu, como nós vimos semana passada. Então, Jesus está muito acima de Arão. Então, lá no capítulo 7, ele escreve assim, que Jesus não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso de uma vez por toda, oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Jesus é santo, Jesus é puro. É por isso que ele pôde ser nosso Salvador, porque ele não tem pecado. A vida dele é uma vida imaculada. Aí então ele começa a fazer uma transição para Jesus. Ele diz assim, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Eu volto a dizer, irmãos, você lendo a Bíblia, você vê falhas. Mas isso não é a preocupação do autor de Hebreus. Ele está falando do que é a exigência de Deus. Então ele diz, ninguém deveria fazer isso. E todos os que fizeram, eles foram punidos, inclusive com morte, quando alguém usurpou esse direito para si mesmo. Ninguém faz isso, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que diz. Então ele faz uma citação do Salmo 110, aquele que diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que que esse autor explica isso para o povo judeu? Irmãos, eles estavam cansados de saber que a tribo que era pertencente a Arão, essa era a única que poderia ter sumo sacerdote, porque assim foi designado por Deus. Mas Jesus não é da tribo de Arão, não é da tribo de Levi. Qual a tribo que é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá, tribo de reis, Davi, Jesus. E foi por isso que os judeus precisavam dessa orientação e dessa explicação. Ele foi reconhecido como um rei. Os magos do Oriente perguntaram quando chegaram em Jerusalém, onde está o rei de Israel? Onde está o rei de Israel? Mas Jesus, então, ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Olha, querido, se você fosse um judeu lá daquela época, você entenderia perfeitamente isso. Porque Melquisedeque, ele aparece do nada. Quando Abraão volta de resgatar Ló das mãos lá dos 5 reis, ele aparece do nada na frente de Arão. E Arão reconhece ele como um ser divino, como um sumo sacerdote diferente, especial, a ponto dele oferecer, então, dízimos a ele, daquilo que ele tinha recebido de Deus. Então é por isso que o autor faz aqui esse destaque. Ele mostra, então, que essa honra é conferida a alguns, mas é conferida por Deus. Mas esse ofício, irmãos, de sumo sacerdote, ele exige essa qualificação. Até que o templo de Jerusalém fosse destruído, lá nos anos 70 depois de Cristo, essa era a função mais nobre de toda a terra para o judeu. Equiparada ao rei, o sumo sacerdote, ele tinha o status de um rei da nação. Ele era honrado, ele era respeitado como um rei, porque o povo de verdade honrava isso.
porque ele entendia que isso era um ministério extraordinário que Deus concedia então a alguns. Ninguém se oferecia, ele deveria receber de fato esse chamado. E isso é importantíssimo para que a gente saiba então que Deus autoriza esse ministério. O que isso tem implicação conosco? Porque Jesus, ele está provando para nós, irmãos, que Jesus é de fato o Salvador, que a sua vida, ela está garantida por Jesus, que você foi salvo pela graça, mas que Jesus é o autor e consumador da sua fé, que você não vai se perder, porque você vai perseverar não pelos seus esforços, mas pela graça de Deus, pela ação soberana de Jesus, que adentrou aos céus e está à destra de Deus, intercedendo, diz a Bíblia, por nós. Muito diferente de muitos que hoje se oferecem, né, como ministros do Evangelho, não tem isso? Tem muita gente que se faz pastor, muita gente que se apresenta como pastor, e você pergunta, como é que foi sua história? Você, não, a igreja lá me ordenou. Oh, irmão, como é isso? Que coisa louca é essa? Como é que pode isso? As pessoas se fazerem pastor é o correspondente que nós teremos hoje para nós pensarmos. Então, a epístola em Hebreus, ela vem de encontro a esses esclarecimentos em nosso coração. Então, por que Jesus, lembra bem, ele não foi reconhecido? Por que esse empenho do autor em mostrar isso? Jesus, ele era da tribo de Judá e não da tribo, então, de Levi. Os magos perguntam, repito, onde está o rei dos judeus? Eles não perguntam onde está o sumo sacerdote. Então, era necessário que isso, então, fosse esclarecido e que nós temos um sumo sacerdote para sempre, que está à destra de Deus, que intercede por nós, e é por essa razão que você pode mesmo acreditar que você vai para o céu, querido. Se você é um salvo em Cristo, se você tem essa convicção, se já entregou de verdade a sua vida a Jesus, se você foi salvo pela graça de Deus, creia de todo o seu coração. Aquele que começou boa obra em você, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia você estará no céu com o Senhor, porque o seu sumo sacerdote é Cristo e ele está à destra do Senhor intercedendo por você. Mas lembra também que esse ofício, no correspondente, hoje a nós, seriam os pastores. E é por essa razão que Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz assim, aos presbíteros, a palavra presbítero, ancião, pastor, presbítero, é tudo uma coisa só. Ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Como é que é esse pastoreio? Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. O autor de Hebreus, mais à frente, ele vai dizer para nós, irmãos, para nós sermos respeitosos com os nossos líderes, sabe para quê? Para que eles intercedam alegremente por nós, e não por constrangimento, não por obrigação, é dever, mas ele diz, não façam assim. Esse tipo de oferecimento, ele pode não ter muito valor. Então, no verso 7, agora ele aplica então a Jesus. Ele, havendo explicado isso, ele vai mostrar porque Jesus, ele foi então qualificado para o ofício. Ele diz, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, então primeiro destaque, não foi depois da morte que ele foi qualificado como sumo sacerdote.
Enquanto ele estava nesse mundo, ele ofereceu, já leremos alguns versículos, orações, ele intercedeu com dedicação, com clamor, com lágrimas pelo povo. E súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, é a referência à vida terrena de Jesus lá no Getsêmani. Lemos agora mesmo o texto aqui de João 12, aonde eu destaco aqui o verso 27, Jesus diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito, vim para essa hora. Foi para isso que Jesus veio. Então ele intercedia, não por ele, mas ele fazia isso por nós. E ele deixa isso claro, quando veio a voz do céu em aprovação à sua intercessão. E eles dizem assim, será um trovão isso? Não, outros disseram, é um anjo que falou. Jesus disse, essa voz não foi por causa de mim. Foi por causa de vocês. É para que vocês saibam que eu de verdade sou o sumo sacerdote. Sou aquele que dará vida por vocês. Sou o Cordeiro de Deus escolhido para vir a esse mundo e dar a vida a vocês. Foi por essa razão que essa voz veio do céu. Queridos, eu fico deslumbrado com essas explicações. Porque eu vejo nisso um amor tão misericordioso de Deus, que tem um zelo em explicar com minúcias essas coisas para nós. Nós, pecadores, irmãos, miseráveis pecadores, mas Deus, além de nos salvar, Ele quer te dar garantias disso. Ele quer te firmar os seus passos. Ele quer que você seja um modelo, um exemplo de santidade nesse mundo. E por isso ele desce a esses detalhes. Por que Jesus precisava falar isso? Porque ele amava as pessoas. Que diferença! Alguém que está ao lado de Jesus e ouve essa voz de Deus. E Jesus falar, Deus falou, não foi por minha causa, foi por sua causa. Foi para que você tivesse conhecimento disso. Ah, meu Deus, como isso de fato me alegra. Mateus registra aqui, e Marcos, que Jesus disse que a alma dele estava profundamente triste até a morte. E Lucas diz que ele estava em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformasse como que em gotas de sangue. Por que ele fez isso, irmãos? Por que ele fez isso? Porque ele queria que Deus o livrasse da morte? Claro que não, ele mesmo disse, eu sei qual é o plano de Deus, eu vim exatamente para isso. Por que eu pediria então para ser livrado? Ele orou então a Deus em favor de nossas vidas. Mas tem um momento, irmãos, que Mateus registra, em que ele pede a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que coisa extraordinária, irmãos. Você sabe que tipo de morte Jesus experimentou nesse momento? A morte eterna. Ele experimentou o que nenhum de nós crentes vai experimentar. A separação eterna de Deus. Por isso ele não é um mártir, irmão. Se você tinha essa ideia, tira isso de sua cabeça. Jesus não é um mártir. Jesus é o Salvador. E nesse momento ele experimentou o que alguns infelizmente experimentarão, que é a morte eterna de Deus. E olha a angústia de Jesus.
Ele clamando e ele pede a Deus: se for possível, Senhor, afasta de mim, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus? Não posso fazer isso, meu filho. Porque se eu fizer isso, ninguém terá salvação. Então foi por nós, irmãos. Foi por mim, foi por você que ele veio a esse mundo. Morreu, orou em agonia. E foi por isso que essa voz foi ouvida nesse momento. Jesus, ele então vê o cálice da ira de Deus sendo derramada sobre ele. Lá na frente, irmãos, no livro de Apocalipse, quando todas as coisas estão se consumando, Deus manda que João escreva assim: quanto porém aos covardes, você fala, não sou eu. Quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aí eu falo, escapei. Mas aí o texto completa dizendo assim: quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe quem é o mentiroso, irmão? É aquela pessoa que diz que aceitou Jesus e continua vivendo exatamente do jeito que ela quer. Ela está mentindo. Ela não está se sujeitando à vontade de Deus. Ela não está se sujeitando ao senhorio de Cristo. Ela é arrogante, prepotente, mentirosa. Ela continua dizendo que quem controla a vida dela é ela mesma. Um dia, querido, um dia, se não dermos ouvido a isso hoje, um dia nós vamos experimentar esse cálice da ira de Deus. Então Jesus, ele tinha essa íntima relação com o Pai, e ele clamou, mas ele não foi atendido. E por qual razão, querido? Por minha causa, por sua causa. Porque senão nós não teríamos a nossa salvação. Então Jesus viu os horrores, irmãos, de um afastamento eterno de Deus, de uma separação eterna de Deus. E ele clamou, com lágrimas se transformando em sangue. Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas graças a Deus que ele completa: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, Atos capítulo 2, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, a Bíblia diz que foi pelo determinismo de Deus que Jesus foi entregue. Não foi romano que matou Jesus, irmão. Não foi judeu que matou Jesus. Quem matou Jesus foi o Pai que o entregou por nós, para que nós então pudéssemos um dia experimentar de verdade e na plenitude a salvação e o paraíso eterno. Foi por isso que ele entregou o seu Filho. Então nós deveríamos honrar isso, irmãos. Nós deveríamos ter consciência disso, olhar para esses textos e compreender o que é um amor genuíno de Deus por nossas vidas, para sermos mais humildes, mais quedados diante do Senhor. A Bíblia diz que logo depois que Jesus orou, os anjos de Deus vieram consolá-lo. O cálice não podia ser passado, mas os anjos de Deus vieram consolar Jesus naquele momento tão crucial. Então, o autor de Hebreus depois ele vai aplicar isso de forma muito clara, comparando a vida dos crentes hoje com aqueles judeus que andaram no deserto.
E ele vai dizer, eles falharam, não façam isso. Não façam isso. Ele está preparando o nosso coração, então, para essa aplicação. Então, nós podemos estar certos, irmãos, que um dia nós estaremos, sim, em glória eterna com Jesus no céu. João capítulo 17, chamada oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me destes desse mundo. Você, querido, se salvo é um eleito de Deus. Deus separou você para estar com Ele um dia em glória no céu. É a única razão porque nós somos salvos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a sua palavra. Agora preste atenção nessa oração, irmão. Isso é uma oração intercessória, isso é um pedido de Deus, e Ele pede, não é por aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Você prestou atenção na leitura? Não é por todos que eu peço por aqueles que o Senhor me deu e que têm guardado a tua palavra. Prestou atenção? Registra isso, querido. Você é salvo pela graça de Deus, mas você dá provas disso por guardar a palavra de Deus, porque você está se esforçando, que você peque, mas por ignorância, que não peque por arrogância, que não peque por enfrentar Deus na sua palavra. Que você tenha por propósito de verdade se arrepender cada vez que você toma conhecimento disso e de que alguém, seja um pregador, um irmão, lendo sua Bíblia, você toma conhecimento de um pecado e então se arrepende e deixa. Essa oração, ela se aplica a você nessa hora. Pai, eu não estou pedindo por todo mundo. Eu estou pedindo por aqueles que o Senhor me deu, eles eram teus. Eu dei a eles a palavra e eles estão guardando a tua palavra. Eles estão se esforçando, eles estão sofrendo nesse mundo, eles estão sendo achincalhados, desprezados, humilhados, mas eles têm se mantido firme. E Jesus então ele conclui dizendo assim, conclui uma parte da oração, verso 24, capítulo 17. Pai, a minha vontade, olha bem, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Sabe por que você persevera? É porque Deus guarda você. É porque Jesus Cristo é seu sumo sacerdote, que está lá no céu, à destra de Deus, e que cada vez que você passa por apertos aqui nesse mundo e recorre, Ele está com você, Ele intercede por você, Ele clama por você, e Ele vem de verdade ao seu encontro. É por isso que você vai para o céu, querido. É porque Jesus, mais ninguém, amado. Então, querido, nós precisamos primeiro aplicar isso no nosso coração e depois ensinar isso às pessoas. Não adianta elas ficarem pedindo a santo, a santas. A elas não foram conferidas essa graça de serem corredentora, intercessora e intercessor. Não foram, queridos. Quando a mãe de Jesus estava com ele nesse mundo, no casamento de Caná da Galileia, João 2,5, e que falaram para Jesus, olha, o vinho acabou, e ela foi falar com Jesus, depois ela diz assim para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela se afasta do papel de intercessora, porque ela sabe que não pode ser. Por que então as pessoas se ajoelham diante de santos e santas? Porque eles não estão vivos.
Porque a Bíblia mostra que quando estavam vivos, por exemplo, Pedro na casa de Cornélio, um anjo diz para Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele tem uma mensagem para você. Imagina, querido, você em casa recebendo uma mensagem dessa, um anjo aparece para você e diz assim, manda chamar Pedro. Quando Pedro vai entrando na casa de Cornélio, o que a Bíblia diz? Que Cornélio se prostra diante de Pedro. Diz, esse deve ser um homem extraordinário. Porque um anjo mandou chamá-lo. Qual foi a reação de Pedro? Ergue-te, porque eu sou conservo igual a você. Ergue-te. Mas a imagem não fala isso. É por isso que as pessoas se ajoelham diante das imagens. Quando João vai concluindo o Apocalipse, ele está mas tão deslumbrado, que um anjo está falando com ele, e a Bíblia diz que ele se ajoelha diante do anjo. O que o anjo diz para ele? Levanta. Eu sou servo do Senhor, igual você. Levanta. Nenhum sumo sacerdote, irmão, toma essa honra por si mesmo. Ninguém queria vestir aquelas roupas maravilhosas, aqueles paramentos, sem que fosse designado por Deus. Mas hoje as pessoas fazem intercessores aos montões. Chega então aos últimos versos. E aqui tem aquele texto curioso, né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Não é curioso isso? Jesus não é Deus, o que ele tinha que aprender? O que ele tinha que aprender? Mas não é o homem-deus, é o Deus-homem que tinha que aprender. É o Jesus-homem, que a Bíblia, por exemplo, faz referência desde cedo a esse respeito. Deixa eu completar a leitura. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, mas Jesus precisava ser aperfeiçoado? Deus não, mas o homem sim. Tornou-se autor da salvação eterna. Você está com a sua Bíblia aberta? Leia comigo, por favor, aí o verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Guarda isso no seu coração, querido. Guarda isso por amor a Jesus no seu coração. Você pode ter convicção da sua salvação se você é obediente a Deus. 2 vezes, nesse curto texto, o autor faz questão de destacar isso. A sua salvação está intrinsecamente relacionada com a sua firmeza, com a sua dedicação, não com perfeição, porque não existe perfeição, mas com a sua dedicação, com seu esforço em obedecer a Deus e não desprezar aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que alguém lhe diz e que você arrogantemente diz, eu já sou salvo. Ele é o Salvador daqueles que obedecem ao Senhor. A prova de que você é um eleito de Deus é a sua obediência. Você não está obedecendo para ser salvo, mas você está obedecendo porque você é um salvo. Porque você recebeu nova vida, porque você nasceu de novo, porque você nasceu para Deus, e agora importa para você aquilo que o seu Pai te fala. É por isso que você é salvo, querido. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora, o autor mostra por que Jesus é de fato o sumo sacerdote, o Salvador.
Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Parece estranho, né? Dizer que Jesus precisava obedecer. Mas não é a parte Deus, é a parte homem que precisava dar provas de que ele de fato era o eleito por Deus para a nossa salvação, o escolhido por Deus. Jesus, diz o registro das Escrituras, Lucas 2:52, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Essa é a parte humana de Jesus, querido. O Deus homem, que precisava dar provas disso, de que ele seria de fato obediente. O que a salvação então exige, irmãos? E eu vou concluir passando rapidamente por isso. Quando Jesus estava nesse mundo, aproximou-se um jovem, chamado Jovem Rico, e Jesus submete ele a 2 testes. Primeiro, diz assim: vai e guarda os mandamentos. O que ele respondeu? Eu faço isso desde cedo. Tirei 10. Eu faço isso desde cedo. Jesus disse: parabéns. Agora é o teste prático. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. O que aconteceu? 0. A Bíblia diz que ele afastou-se triste. Ele não era capaz de fazer isso. Em outro texto, Jesus mostra um diálogo com o intérprete da lei. Lucas 10. Preste atenção. Verso 26. Jesus diz assim a esse homem, que perguntou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. Olhe bem. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Segunda pergunta, o teste. Como você interpreta? Percebeu, irmão? Você ainda continua achando que o mandamento do dia do Senhor não existe mais? Quem te deu essa interpretação? O que está escrito na lei? Você diz: guarda o dia de sábado, tal. 10. Como você interpreta isso? Não, eu não preciso. Hoje todos os dias são do Senhor. Eu não preciso ir todos os domingos à igreja. Como você interpreta? Ele é seu sumo sacerdote, irmão. Ele é o seu salvador, ele garante a sua salvação. Mas é para os que o obedecem. Aqueles que perseveram em fazer a vontade de Deus. Jesus contou uma parábola e eu encerro aqui. Você sabe que nós estamos aguardando o dia em que Jesus celebrará a ceia conosco no céu, né? É o que diz a Bíblia, né? Jesus diz: eu estou ansioso por esse dia, estou desejando muito esse dia, melhor dizendo, em que estarei e meus filhos estarão comigo em glória no céu. Aí ele conta uma parábola a respeito disso, preste atenção. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Alguém tentou a salvação pelos seus méritos. Não tinha as vestes de Cristo. Não tinha as vestes de Jesus, do Rei da Glória, daquele que foi o único
capaz de manifestar a justiça exigida por Deus. E Jesus disse que o rei perguntou a ele assim: onde é que estão as suas vestes? Como é que você entrou aqui? E ele emudeceu. Ele não tinha o que falar. Então ordenou o rei a seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão querido, eu louvo a Deus pela sua vida. Jesus conclui essa parábola com um texto que você conhece de cor, talvez não soubesse que faz parte dela. Ele diz assim: porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Querido, se você é um dos escolhidos de Deus, um dos eleitos de Deus, acredite, amado, você tem um sumo sacerdote que está ao lado de Deus, que intercede por você, que garante a sua salvação, que vai te levar para o céu, porque Ele prometeu isso. Porque eu quero, Senhor, que onde eu estou, estejam comigo aqueles que o Senhor me deu. Você vai para o céu. Mas você precisa ser obediente, querido. Você não tem razão para não sê-lo. Não seja arrogante, irmão. Não desafie Deus. Quando você ouvir a palavra bendita do Senhor, curve-se diante dele. Creia de todo o coração naquilo que o Senhor está exigindo de você, mas que você tem plenas condições de cumpri-lo. Porque Ele não faz pedido a você que você não tenha condições de cumprir. Então Ele é a fonte da nossa salvação, irmão. Mas Ele também é aquele que garante para nós a nossa perseverança. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está à destra de Deus, intercedendo pelas suas fraquezas. Como vimos semana passada, Ele passou todo tipo de provação nesse mundo. Por isso, diz o texto, Ele pode compadecer-se de nós. Ele sabe o que é o seu sofrimento. E você tem nele o seu perdão. Acredite nisso de todo o coração. Mas acima de tudo, se esforce, irmão. Não seja arrogante. Seja humilde, perseverante. Seja obediente à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Te encoraje com essas palavras. Elas foram escritas para isso, para nos fortalecer, para saber que apesar desse mundo mau, Jesus garante que um dia nós estaremos eternamente em glória no céu.